Até formular essa pergunta, você está suprimindo a possibilidade de que o problema seja, na verdade, uma oportunidade. As perguntas têm o poder de afetar nossas convicções e, com isso, o que consideramos possível ou impossível. Como aprendemos no capítulo 4, fazer perguntas penetrantes pode enfraquecer as pernas de referência de convicções enfraquecedoras, permitindo-nos desmontá-las e substituí-las por outras, mais fortalecedoras. Mas você já percebeu que as palavras específicas que selecionamos e a própria ordem das palavras que usamos numa pergunta podem nos levar a nem sequer considerar determinadas coisas, enquanto aceitamos outra como algo incontestável? Isso é conhecido como o poder da pressuposição, algo de que você deve ficar bem consciente. As pressuposições nos programam para aceitar coisas que podem ou não ser verdadeiras e podem ser usadas sobre nós por outros, ou até mesmo de forma subconsciente por nós mesmos. Por exemplo, se você se pergunta por que eu sempre me saboto depois que alguma coisa termina de modo desapontador, prepara-se para mais disso e aciona um movimento de profecia autorrealizável. Por quê? Porque, como já ressaltamos, seu cérebro obediente encontrará uma resposta para qualquer coisa que lhe perguntar. Assumirá como certo que você tenha sabotado as coisas por estar focalizando no porquê faz isso e não no se faz mesmo. Um exemplo ocorreu durante a eleição presidencial de 1988, pouco depois que George Bush anunciou Dan Quayle como seu companheiro de chapa. Uma rede de televisão realizou uma pesquisa nacional, pedindo às pessoas que ligassem para um telefone gratuito e respondessem a seguinte pergunta: incomoda-o que Dan Quayle tenha usado a influência de sua família para ingressar na Guarda Nacional e assim escapar do Vietnã? A pressuposição evidente embutida nessa pergunta era de que Quayle usara, de fato, a influência da família para obter uma vantagem injusta, algo que nunca fora comprovado. Contudo, as pessoas responderam como se fosse uma coisa líquida e certa. Nunca questionaram, apenas aceitaram automaticamente. Pior ainda, muitas pessoas ligaram para dizer que sentiam a mais profunda irritação. Só que a alegação nunca foi confirmada. Infelizmente, esse processo ocorre com uma frequência demasiada, fazendo isso com nós mesmos e com outras pessoas, durante todo o tempo. Não caia na armadilha de aceitar as pressuposições enfraquecedoras de outra pessoa, ou mesmo as suas. Encontre as referências para apoiar novas convicções que o fortaleçam. 3. As perguntas mudam os recursos à nossa disposição. Cheguei a um ponto crítico em minha vida quando voltei de uma extenuante excursão para descobrir que um dos meus funcionários desviara $250.000 e deixara a companhia com uma dívida de $758.000. As perguntas que deixara de fazer ao contratar esse homem levaram-me a essa situação, e agora meu destino dependia das novas perguntas que tinha de formular. Todos os meus assessores declararam que eu só tinha uma opção: precisava declarar a falência. Começaram no mesmo instante a fazer perguntas como: o que devemos vender primeiro? E quem vai comunicar os empregados? Mas recusei-me a aceitar a derrota. Resolvi que, não importava o que fosse necessário, encontraria um meio de manter a companhia em funcionamento. Ainda estou no negócio, não por causa dos grandes conselhos que recebi das pessoas ao meu redor, mas porque me fiz uma pergunta melhor:
como posso inverter essa situação? Depois, formulei uma pergunta ainda mais inspiradora. Como posso inverter a situação, levar minha companhia a um nível superior e obter um impacto ainda maior do que no passado? Eu sabia que se fizesse uma pergunta melhor, obteria uma resposta melhor. A princípio, não obtive a resposta que queria. Era sempre, não há como inverter a situação. Mas insisti na pergunta, com incessante expectativa. Expandi a pergunta para: como posso acrescentar ainda mais valor e ajudar mais pessoas mesmo enquanto durmo? Como posso alcançar as pessoas de uma maneira que não esteja limitada à minha presença física? Com essas perguntas veio a ideia das operações de franquia, em que mais pessoas poderiam me representar em todos os Estados Unidos. Dessas mesmas perguntas, 1 ano depois, surgiu a ideia de produzir um comercial para a televisão. Desde essa época, prosperamos no mundo inteiro. Porque fiz uma pergunta com intensidade, obtive uma resposta que me ajudou a desenvolver relacionamentos com pessoas no mundo inteiro. Pessoas que, de outra forma, eu nunca teria a oportunidade de encontrar, conhecer ou manter qualquer tipo de contato. No reino dos negócios, em particular, as perguntas abrem novos mundos e nos dão acesso a recursos que de outra forma poderíamos não saber que se achavam disponíveis. Na Ford Motor Company, o presidente aposentado Donald Peterson era conhecido por suas insistentes perguntas. O que você acha? Como seu trabalho pode ser melhorado? Numa ocasião, Peterson fez uma pergunta que, sem dúvida, lançou a lucratividade da Ford no caminho do sucesso. Perguntou ao projetista Jack: você gosta dos carros que projeta? Ao que Jack respondeu, para ser franco, não, e Peterson acrescentou a pergunta crítica: por que não ignora as determinações da administração e projeta um carro que adoraria possuir? O projetista acatou ao pé da letra as palavras do presidente e pôs-se a trabalhar em outro Ford, um carro que inspirou os modelos posteriores do Taurus. Em 1987, sob a orientação de Peterson, o mestre das perguntas, a Ford já superara a General Motors em lucratividade e o Taurus se destacou como um dos melhores carros de todos os tempos. Donald Peterson é um grande exemplo de alguém que utilizava o incrível poder das perguntas. Com uma única pergunta, ele mudou por completo o destino da Ford Motor Company. Nós temos este mesmo poder à nossa disposição em cada momento do dia. Em qualquer ocasião, as perguntas que nós formulamos podem moldar nossa percepção de quem somos, do que somos capazes e do que estamos dispostos a fazer para realizar nossos sonhos. Aprender a controlar conscientemente as perguntas que você faz o aproximará ainda mais do seu supremo destino, mais do que qualquer outra coisa que eu conheça. Muitas vezes, nossos recursos são limitados apenas pelas perguntas que nos fazemos. Uma coisa importante a lembrar é que nossas convicções afetam as perguntas que sequer vamos considerar. Muitas pessoas nunca perguntariam como posso inverter a situação, simplesmente porque todos ao redor diziam que era impossível. Achariam um desperdício de tempo e energia. Tome cuidado para não ter perguntas limitadas, ou só encontrará respostas limitadas. A única coisa que limita suas perguntas é a convicção sobre o que é possível. Uma convicção básica que moldou meu destino pessoal e profissional é a de que, se continuar a fazer qualquer pergunta, acabarei obtendo uma resposta. Tudo o que precisamos fazer
é criar uma pergunta melhor, e assim teremos uma resposta melhor. Uma metáfora que uso às vezes é a de que a vida não passa de um jogo em que todas as respostas existem. Você só precisa encontrar as perguntas certas para vencer.